Olá, como você está por aí? Por aqui tudo bem? Comecinho de maio e nosso podcast fala hoje da relação de um possível El Niño forte que pode estar a caminho e a temporada de furacões de 2026. Os riscos estão aumentando para o El Niño intenso nos próximos meses. Você vai acompanhar o porquê. E será que isso vai afetar também a quantidade e a intensidade dos furacões no Atlântico? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fique com a gente para saber mais. Primeiro, vamos voltar um pouquinho e lembrar que no final do ano passado e no começo deste ano, estávamos sob a influência de um episódio breve de Laninha. Você já sabe, a superfície do Oceano Pacífico Equatorial, central e leste, tá? Vai do meio do oceano até a região costeira próxima ao Peru e ao Equador, na América do Sul. Toda essa área estava com temperatura da água do mar abaixo da média. A superfície da água do mar estava mais resfriada e, por isso, então, a Laninha. Acontece que, em episódios de Laninha, os ventos alísios, que sopram de leste para o oeste, na direção contrária, no Pacífico Equatorial, atuam com mais força do que o normal e ajudam a empurrar e concentrar águas mais quentes em direção à Ásia e à Oceania. Estamos falando ali da região da Indonésia, da Austrália, no lado oposto da América do Sul. Nessa região, uma verdadeira piscina de água quente vai se formando, então vai se aprofundando a partir da atuação dos ventos alísios e a temperatura da água do mar fica bem mais elevada, pois essa reserva cada vez mais quente é justamente o que será determinante agora para a formação do El Niño forte. Bom, agora pense no processo inverso. O Pacífico Central e Leste retornou às condições de neutralidade depois da breve Laninha. Atualmente, não temos a influência de nenhum dos dois fenômenos, mas as projeções de clima já apontam para um novo aquecimento da temperatura superficial das águas, um aquecimento acima do normal, o que vai resultar no novo episódio de El Niño. Até o momento, a previsão de clima mais atualizada da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA, indica a chance de 61% do El Niño se estabelecer já no trimestre de maio a junho de 2026. Mas onde entra a grande piscina de água quente concentrada no oeste do Pacífico, que falei aqui no comecinho do podcast? É justamente ela que vai dar a condição para um possível El Niño intenso, desta vez e até histórico, na avaliação de centros de meteorologia como a Metsul, por exemplo. Então, o processo começa a se inverter. Olha só, naturalmente, os ventos alísios enfraquecem em algum momento, até mudam de direção, e começam a aparecer, então, rajadas que sopram no sentido contrário, ou seja, do Pacífico Oeste para o Leste, o que vai ser fundamental para essa transição do El Niño. O termo técnico da meteorologia se chama estouros de vento de oeste. Quando eles ocorrem, empurram parte da água quente armazenada no Pacífico Ocidental de volta, então, para o Pacífico Central e Leste, região onde o El Niño vai se configurar. Mas todo esse deslocamento ganha impulso também pelas chamadas ondas de Kelvin. Outro termo técnico. O mais importante a saber é que essas ondas de Kelvin são ondas oceânicas que ocorrem em profundidade no oceano. Elas não são visíveis na superfície. Se propagam rapidamente ao longo da linha do Equador e vão deslocar toda essa camada quente do oeste para o leste. Ou seja, ali da região da Indonésia em direção à região do Equador e do Peru. É dessa faixa do globo que estamos falando. E esse aquecimento, ele é profundo e silencioso, vai acontecendo gradualmente. Só que será determinante para dar esse impulso para um El Niño forte. Para você ter uma ideia de como essa transformação já está ocorrendo,
e apontando para um El Niño forte, as rajadas de vento de oeste observadas em março sobre o Pacífico Oeste geraram a atual onda de Kelvin, que é enorme e terá essa capacidade de alcançar o Pacífico Leste nas próximas semanas, dando então mais impulso ao aquecimento do oceano. É o que os meteorologistas estão observando detalhadamente. Esta é uma situação que já vem sendo observada desde março, e dados da NOAA também já mostram mais uma onda de Kelvin, impulsionada em abril. Bom, se esse processo climático continuar sem interrupções, a matemática é bem clara. Mais calor abaixo da superfície do mar injetado aumenta muito o risco de um El Niño forte se configurar, é o que acreditam os meteorologistas. Mas por que tanta preocupação e especulação sobre esse próximo El Niño, que pode ser intenso? Bom, sabemos que o fenômeno mexe com o regime de chuvas e de temperaturas globalmente, afeta várias partes do globo. Esse é um processo natural, mas imagine este aquecimento do oceano encontrando águas que já estão com temperaturas acima do normal pela ação do aquecimento global. Este é o perigo. É um caldeirão fervendo. Os dados recentes da NOAA mostram anomalias térmicas de até 8 graus em grandes áreas oceânicas profundas. E esse calor todo está atualmente concentrado em uma enorme onda de Kelvin que está se deslocando ao longo da faixa equatorial. Isso numa região ali de 100 metros a 250 metros de profundidade no Pacífico. Diante do que está por vir, é certo pensar que se toda a projeção de um El Niño intenso se configurar, podemos temer por uma temporada histórica de furacões? Na prática, não. Pelo menos é uma boa notícia, não é? É curioso, mas quando o Pacífico Central e Leste está sob a influência do El Niño, como uma compensação, o fenômeno influencia de forma positiva a temporada de furacões no lado da Bacia do Atlântico Norte, que tende a ter uma temporada de furacões dentro do normal ou até menos ativa. Especialistas explicam que, embora o El Niño ocorra no Oceano Pacífico, os seus efeitos afetam a circulação de ventos de maneira geral e, por sua vez, então acaba aumentando o cisalhamento dos ventos no lado do Atlântico. São situações em que ocorre uma rápida variação na direção e velocidade de uma corrente de vento e essa instabilidade atmosférica, com os ventos variando aí bastante, acaba dificultando o desenvolvimento de tempestades e furacões. Age de forma contrária, na verdade. Então, anos de El Niño significam temporadas de furacões menos ativas no lado do Atlântico Norte, região do Caribe e da costa leste da América Central, também parte sul e leste dos Estados Unidos. Agora, por outro lado, um oceano muito mais quente pode mexer e muito com as tempestades no lado do Pacífico Central e Leste. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o NHC, ainda não soltou a previsão oficial da temporada de 2026, mas a primeira previsão, elaborada pela Universidade Estadual do Colorado, a sigla em inglês é CSU, é também uma previsão de referência nos Estados Unidos, aponta já para uma temporada próxima ou ligeiramente abaixo da média, com previsão aí de 13 tempestades tropicais para se formar, sendo que 6 serão furacões e desses 6, 2 grandes furacões. No lado do Atlântico, nós aqui do Painel Global estamos acompanhando tudinho e trazendo então as novidades, as últimas análises climáticas atualizadas. Muito obrigada por acompanhar nossos podcasts. Passe para frente sempre informações relevantes. Se você gostou, compartilhe aí com alguém próximo a você, alguém que se interesse por este assunto. Eu sou Maria Clara Machado e você encontra muito mais sempre em nossos sites painelglobal.com.br e apollo11.com.
Estamos também nas principais plataformas de áudio e nas redes sociais. Ótima semana para você e até breve!